João Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, através da raposa, diz: precisamos de ritos, ou seja, do que faz um dia diferente dos outros. O Natal é um dia, ou melhor ainda, é um tempo, alguns dias do ano, feito de ritos. Enfeitar as nossas casas com as luzes, a árvore de Natal, o presépio, as compras do Natal, a preparação da janta, a família que se reúne para comemorar juntos, a missa da noite da vigília de Natal para comemorar e celebrar o nascimento do Senhor Jesus, o Deus que se fez homem. Como celebraremos os ritos natalinos este ano 2020? Hoje é dia 18 de novembro, o dia no qual estamos gravando esta meditação. E no estado de São Paulo ainda estamos em quarentena, na fase verde, mas ainda em quarentena. E, no entanto, sabemos que a Europa e os Estados Unidos estão enfrentando a segunda onda da pandemia do coronavírus. Além disso, sabemos que no estado de São Paulo estamos registrando uma alta dos números de internação dos casos de coronavírus. Além disso, todos estamos percebendo a dificuldade econômica que muitas famílias estão vivendo. O desemprego está aumentando, a alta dos preços dos produtos básicos da alimentação diária de nós que vivemos no Brasil, e mais que tudo, a preocupação com a doença, o número dos mortos, os lutos que todas as comunidades, muito ou pouco, mas vivemos e estamos vivendo. Com toda certeza, este Natal será diferente e não pode ser como os outros anos. E com certeza não poderemos viver todos os ritos aos quais somos acostumados nos dias do Natal. Então, o que podemos fazer? Com certeza, não podemos perder o sentido e a importância desta data tão importante para nós que acreditamos no Senhor Jesus. Entramos nas casas dos nossos irmãos e irmãs da Paróquia São Bartolomeu através das redes sociais para nos preparar o Santo Natal, com 3 momentos de oração da novena de Natal e mais esta meditação e a meditação do diácono Paulo, que irá fechar este ciclo para a preparação do Santo Natal. Nesta primeira meditação, nos deixamos conduzir por alguns textos evangélicos sobre o nascimento de Jesus. Nós sabemos que os evangelistas não estão preocupados com uma crônica histórica do que aconteceu, mas sim com a teologia, com o projeto de Deus com a humanidade. Nenhum dos evangelistas nos fala o dia, o mês, a hora, o ano no qual Jesus nasceu. O mais antigo dos evangelhos, Marcos, não temos sequer um versículo sobre os primeiros 30 anos, mais ou menos, da vida de Jesus, mas nos apresenta diretamente o Jesus adulto, que vai ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista, Marcos capítulo 1, do versículo 9 para frente. E o evangelho mais jovem, o mais novo, o evangelho que mais voa alto teologicamente, representado como a águia, ou seja, o evangelho de João, tem um prólogo belíssimo no primeiro capítulo, no qual nos fala do verbo existente desde o princípio e que estava com Deus, e o verbo era Deus. Capítulo 1, versículo 1. E no versículo 14, sempre do capítulo 1, João nos fala: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Mas além disso, nada fala sobre o nascimento humano de Jesus.
aquele que era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 9 até o 12. A todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Iria estender muito esta meditação, então não iremos falar nada sobre isso, mas quantas perspectivas abre diante de nós esta afirmação do evangelista João. E como seria bonito também ver esta afirmação do evangelista João à luz da última encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Quem sabe um dia se não vamos pensar uma meditação dessa. Mateus e Lucas falam não só do nascimento de Jesus, mas também do que aconteceu antes e depois, a preparação e tudo o que acontece depois que Jesus nasceu. Nenhum dos dois evangelistas, porém, entra nos detalhes históricos. Mateus menciona o rei Herodes, quando os magos, chegando a Jerusalém, perguntam aonde está o menino. E Lucas amplia um pouco mais, mencionando César Augusto como imperador, o imperador de Roma, e Quirino, que era governador da Síria. Então, por que nós cristãos celebramos o Natal no dia 25 de dezembro? A data é puramente simbólica e foi só a partir do IV século, mais ou menos no ano 336, que a Igreja começou a celebrar o nascimento do Salvador no dia da festa do Sol Invictus, ou seja, o Sol Invicto, a festa pagã ao Deus Sol, que se celebrava no Império Romano no dia 25 de dezembro, no solstício de inverno no hemisfério norte do mundo, quando seja passada a noite mais longa do ano, que acontece normalmente entre os dias 20 e 23 de dezembro, os dias começam devagar a ser mais compridos, a ter mais luz. Aqui no hemisfério sul, normalmente é em volta do dia 24 de junho, por isso que temos aqui a tradição da festa de São João, com fogo e assim por diante. A Igreja quis assim transformar a festa do Deus Sol na festa do nascimento do novo Sol, que ilumina toda a humanidade. Um elemento importante o encontramos no Evangelho de Lucas, quando fala dos pastores que receberam o anúncio dos anjos, que era de noite, estavam de guarda do rebanho. No hemisfério norte, dezembro é inverno, e Belém, que se encontra às margens do deserto, fica a mais ou menos 800 metros em cima do nível do mar, com temperaturas baixas nesta época do ano, e baixas demais para passar a noite fora, ao ar aberto, ao ar livre, para fazer de guarda ao rebanho. Coisa, pelo contrário, possível entre o fim da primavera e o verão, sempre do hemisfério norte. Então, segundo o relato de Lucas, Jesus nasceu numa época do ano entre abril, maio e setembro. Esse é mais ou menos o tempo no qual, segundo este elemento de Lucas, Jesus nasceu. Mas tentamos de entrar um pouco mais no texto do evangelista Lucas. E vamos ler o capítulo 2, os versículos do 1 até o 9. Naqueles dias, foi promulgado um decreto de César Augusto, determinando o recenseamento do mundo inteiro.
Este recenseamento, o primeiro que se fez, foi efetuado quando Quirino governava a Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu de Nazaré, na Galiléia, para a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estávamos lá, completaram-se os dias da gestação. Maria deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia na mesma região pastores que estavam nos campos e guardavam seu rebanho no decorrer da noite. Apresentou-se junto deles um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os envolveu de luz. Ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: Não tenhais medo, pois vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em faixas e deitado num presépio. No mesmo instante, juntou-se ao anjo grande multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. O evangelista Lucas situa o evento do Natal na história e na realidade difícil do povo judeu que vive a dominação romana. Uma história e um tempo dominado pelos poderosos do momento e atravessado pelo pecado. O imperador César Augusto ordena o recenseamento de todo o império, e o governador Quirino e o responsável por toda aquela região, e deve organizar esta contagem das pessoas, que, sabemos, servia o império para uma maior opressão política, militar e econômica. No segundo livro de Samuel, no capítulo 24, ouvimos que a ira de Deus se acendeu contra Israel e incitou Davi contra eles. E Davi deu a ordem de recensear o povo de Israel e de Judá. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 21, versículo 1, se fala claramente que Davi caiu nas armadilhas do Satã. Satã levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer o recenseamento de Israel. Pecado gravíssimo, porque o povo pertence só e unicamente a Deus. É por isso que Joabe questionará o rei, dizendo: que Adonai multiplique por 100 o número do seu povo. Senhor meu rei, acaso não são todos eles servos do meu Senhor? Por que então meu Senhor faz esta pesquisa? Porque ele quer ser causa do pecado de Israel. E o pecado, como nos fala o capítulo 24, versículo 15 do segundo livro de Samuel, será punido com uma peste, na qual morreram 70.000 homens. Uma realidade, aquela na qual nasceu Jesus, de poderosos que oprimem o povo de Israel, e além de oprimir, induzem o povo ao pecado. Mas é nesta história que Deus age, é nesta realidade que se cumpre a promessa de Deus. Se de um lado tem os poderosos e o pecado, na mesma história, na mesma realidade, encontramos este casal que já conhecemos, Maria e José.
um casal surpreendido pela misteriosa ação de Deus. Um casal jovem de um pequeno e insignificante vilarejo, Nazaré, que para obedecer às leis do governador deve ir até Belém, a cidade de Davi. Assim, a atenção do leitor viaja de Jerusalém e da Síria para Nazaré e Belém, do centro para a periferia, do poder à marginalização, do luxo para a pobreza. Podemos dizer que, no entanto, que a história humana se concentra no centro e no poder, a história de Deus se realiza nas periferias, não só geográficas, mas também existenciais, através não dos poderosos que ordenam leis injustas e contra Deus, mas através de pessoas humildes, anônimas, desconhecidas, que vivem às margens da sociedade. Esse jovem casal experimenta toda a fragilidade no momento mais importante e alegre da vida de qualquer casal, o nascimento do primeiro filho. Quanta alegria, mas também quanta preocupação, quanta apreensão e quanta humilhação. Não havia lugar para eles na hospedaria. E assim, esta criancinha nasce num estábulo e deitado, depois de ser envolto em faixas, numa manjedoura. Sabemos dos significados desses elementos que encontramos no Evangelho. Belém é a casa do pão, a manjedoura e o lugar onde se coloca a comida dos bichinhos, o feno, a palha, as faixas ou os panos de linho. Os encontramos também na sepultura e na ressurreição. Todos elementos que nos ajudam a entender melhor quem é este menino que nasceu. Mas quem poderá reconhecer este menino? Um punhado de pastores que estavam fazendo a guarda aos rebanhos, passando a noite não numa cama confortável como César Augusto, ou Quirino, ou Herodes. Pessoas sem mansão, sem moradia, pessoas humildes, simples, pobres e excluídos. Aquele que não encontrou lugar onde se hospedar, aquele que nasceu pobre e humilde, aquele que nasceu fora do seu vilarejo, da sua cidade, aquele que nasceu às margens, poderá ser reconhecido daqueles que vivem às margens, nas periferias existenciais, os pobres, os humildes. O evangelista Mateus nos apresenta uma forma um pouco diferente. No capítulo 2, nos primeiros 2 versículos, nós podemos ler: Jesus nasceu em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes. Então chegaram a Jerusalém alguns magos do Oriente e perguntaram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quem procura este menino para adorá-lo? Como fala o exegeta italiano Alberto Maggi, falecido alguns dias atrás, são abomináveis pessoas, não só porque pagã, mas porque se dedicam a uma atividade severamente proibida pela palavra de Deus. É suficiente ler o livro do Levítico, no capítulo 19, e os Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículos 9 até o 24. É uma prática que é vetada pela palavra de Deus. E até um escrito antigo da tradição hebraica fala: quem aprende algo de um mago merece a morte. A presença de Deus no meio de nós
reveste a roupa da fraqueza, da pequenez e da impotência. A impotência de uma criança, de um menino que não sabe nem falar. E assim me escandaliza, decepciona as nossas buscas de sinais e prodígios, as nossas ansiedades de ver Deus na potência, no prodígio. Onde está Deus? Nos perguntamos. Onde está Deus nesta crise sanitária causada pelo coronavírus? Onde está Deus nesta crise econômica que estamos enfrentando e vivendo? Deus se mostrou no leito de uma manjedoura para nascer e se mostrará no leito de uma cruz para morrer. E para nós, esta é uma boa notícia ou um escândalo? Assim, Enzo Bianchi. Deus se fez homem, se fez criança, pequeno, indefeso, frágil, para mostrar a sua ternura, com a qual quer resgatar todas as fragilidades da humanidade. Ele não é o patrão severo que colhe aonde não semeou, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24, mas é aquele que quer que todos participem da sua alegria. Ele não está com os poderosos e os violentos, mas com os humildes e esquecidos, e age em favor deles. É por isso que Maria, no Evangelho de Lucas, canta que Deus despeçou os orgulhosos, depois os poderosos de seus tronos, exaltou os humildes, cumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Sim, Deus ama confundir e inverter. E em Jesus, Ele nos demonstra que não há entre vós muitos sábios, como os fala São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 até o 31. Não há entre vós muitos sábios do ponto de vista do mundo, nem muitos poderosos, nem muita gente ilustre. Mas Deus escolheu o que no mundo é loucura para confundir os sábios. Deus escolheu o que no mundo é fraco para confundir os fortes. Deus escolheu gente sem importância e desprezada pelo mundo. O que é nada, para reduzir a nada aquilo que é, para que ninguém possa vangloriar-se diante de Deus. É por obra dele que vós estáis no Cristo Jesus, o qual, por ação de Deus, veio a ser para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, quem se gloria, gloria-se no Senhor. José, Maria, Nazaré, Belém, os pastores, os magos, nós somos fracos. Pelo mundo, somos sem importância, somos a periferia, somos o nada aos olhos deste mundo. Mas foi por mim, por você, por estes nada, que Jesus nasceu. E esta é a bela notícia do Natal. Neste Natal tão diferente, no meio de uma pandemia que ameaça as nossas relações humanas, não podemos nem nos abraçar, nem apertar uma mão. As nossas vidas são ameaçadas. E no meio de uma crescente crise econômica, por causa da qual tantas famílias este ano não poderão festejar o Natal com muitos gastos, não esquecemos que Deus está conosco. Ele é o Emmanuel,
o Deus conosco. Ele é Jesus, Yeshua, o Deus que salva. Ele declarou: bem-aventurados, felizes, os pobres, os famintos, os aflitos, os mansos, os injustiçados, os misericordiosos, os puros, os pacíficos, os perseguidos. Ele é e será sempre a nossa esperança. Pensei de terminar esta minha breve e muito incompleta meditação traduzindo um escrito que se chama Carta dos Magos a Jesus, 2000 anos depois, de um padre italiano, Francesco Cosentino. Só algumas partes deste escrito irei traduzir para terminar esta meditação. É a saudade do céu que dá sabor às coisas da terra. Nós, os magos, já estávamos acostumados a viver a vida observando o céu, a levantar a cabeça para olhar a luz das estrelas. E de uma coisa estamos convencidos: o céu te coloca em viagem. A categoria da viagem é muito importante biblicamente. Nós homens estamos numa viagem contínua. O céu te coloca em viagem, porque junto com as suas cores recolhe o canto melancólico de todas as perguntas, solidões, esperanças e sofrimentos humanos. E assim, ele te envia de volta à terra, te empurra para procurar novamente, a ir mais longe, a nunca parar a viagem. Somos sonhadores, e entre a ciência e a tolice, aquela estrela luminosa que estava à nossa frente no céu, acendeu no nosso coração o desejo de ir além das fronteiras. Ao longo do caminho, a estrela iluminava não só o céu sobre nós, mas também os mapas interiores do nosso procurar. Se fez luz na nossa escuridão para nos lembrar que nenhuma existência é condenada à escuridão se anseia a luz. A alegria chegou surpreendendo-nos, chegando a Belém, e foi indescritível. Encontramos a Ti uma pequenez infinita, na qual vimos a grandeza infinita de Deus. Neste Natal, querido Jesus, muitos virão como fizemos nós, às portas da gruta, e queríamos ser para eles como uma bússola, para que possam te encontrar. Em Natal, queríamos dizer a eles: quando aprendem a levantar o olhar da terra para o céu, quando não rastejam na escravidão e não abaixam a cabeça diante dos poderosos, quando não se contentam dos pequenos cálculos, mas sentem as caibras no estômago pela fome de estrelas, quando não ficam satisfeitos pelas coisas da terra, fossem até as mais lindas, as mais bonitas, porque sabem que são feitos pelo céu. Quando o medo não obriga vocês a desviar o olhar, mas levantam a cabeça, porque percebem que a libertação se aproxima. Em Natal, quando aprendem a fazer espaço à inquietação, até quando irão à gruta só o dia 25 de dezembro, saibam que estão parados. Até quando continuam a amar uma vida tranquila e ficam na zona de conforto, não irão estremecer por dentro. A vida começa quando a inquietação te empurra para viajar, quando te coloca a caminho,
quando procura o significado verdadeiro das coisas, quando não para de fazer perguntas, quando te consagra à busca do infinito, em vez do comodismo do sofá. O mar aberto é mais perigoso que a margem, mas se ficar na margem, nunca terá uma boa pesca. Em Natal, se afinar o olhar para a estrela do céu que te abre ao encontro com o menino Deus, em vez de deixar-te seduzir das falsas luzes que prometem felicidade, mas te arrastam para o vórtice da escravidão. A estrela que quer iluminar a nossa vida de sentido, Jesus Cristo, fica para sempre e brilha também quando no céu da nossa vida está anoitecendo. Será Natal quando ficará longe de qualquer Herodes que hoje se encontra na forma da violência, do egoísmo, do apontar o dedo, do pisar no mais fraco, no engano. Quando despojarão o coração, o entregarão à transparência, à simplicidade, o amor gratuito, então é Natal. Entrando na gruta, ao ver o menino, nos prostramos para adorá-lo. A ele também você deve oferecer o ouro da vida, o perfume do amor e das boas obras, o incenso da oração. E tudo será multiplicado. Vocês serão o ouro precioso para quem se aproxima de vocês. Perfume de pão e bondade para quem está com fome. Oração para as necessidades e as dores do mundo. Não é Natal só no Natal, mas cada vez que levantando a cabeça, lembram que lá no alto alguém ama você. Terá ainda esperança no mundo, até que terá bastante estrelas no céu. Feliz Natal, de paz, de amor, especialmente de solidariedade.